Isso aí, pessoal, estamos de volta então com o nosso Boletim da Manhã, começando esse terceiro bloco, né? E agora estamos com uma bancada, totalmente renovada. Agora está aqui comigo o deputado federal Daniel Silveira e o Alan Lopes, lá do Rio. Bom dia, senhores, tudo bom? Bom dia a todo mundo que assiste aí. Acabaram de assistir, acho que é o homem que mais tem propriedade para tratar o tema que estava sendo tratado aqui anteriormente, Osmar Terra. Com certeza. Bom dia, Alan, tá ouvindo a gente? Bom dia, Max. Bom dia, meu amigo Daniel Silveira. Bom dia. Ouço vocês bem, mas ainda não estou os vendo. Tranquilo. Bem, eu vou começar então aqui lendo a nossa pauta, lendo a nossa notícia, e depois a gente comenta sobre isso. Então, o que aconteceu hoje? Né? Hoje está sendo aí um grande dia para o Rio de Janeiro. Né? Depois de um dia triste que foi a tarde de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, né? Hoje já tem alguma notícia boa em relação ao Rio. O STJ afasta Wilson Witzel do governo do Rio. Prende pastor Everaldo, presidente do PSC, e a Polícia Federal faz buscas contra a primeira-dama do Rio de Janeiro. O governo do Rio, Wilson Witzel, foi afastado temporariamente do cargo nesta sexta-feira, dia 28, depois de decisão do STJ. Wilson responde a 3 inquéritos no STJ, sendo 2 abertos por solicitação da PGR. Um deles apura envolvimento em desvios de recursos destinados à luta contra a Covid-19. Além disso, dados utilizados nessa investigação embasam também o pedido de impeachment do governador, em andamento na Alerj. A ordem de afastamento decorre das investigações da Operação Placebo, deflagrada em maio deste ano, e da delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde do Rio, Edmar Santos. Em nota, a defesa de Witzel informa que recebe com grande surpresa a decisão de afastamento do cargo, tomada de forma monocrática e com tamanha gravidade. Os advogados afirmaram também que aguardam o acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis. A PF cumpre nesta sexta-feira, dia 28, mandados de busca contra a primeira-dama Helena Witzel e também contra o deputado André Siciliano, do PT, que é presidente da Alerj. Ao todo foram expedidos 17 mandados de prisão, 6 preventivas e 11 temporárias e 72 de busca e apreensão. A corte determinou ainda a prisão do pastor Everaldo, presidente do PSC, e do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, todos citados na investigação da Operação Placebo. Witzel foi notificado sobre seu afastamento no Palácio das Laranjeiras. A Operação Placebo foi inicialmente aberta em maio, quando a Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, parte deles em endereço do governo fluminense, para investigar suposto esquema de corrupção envolvendo a instalação de hospitais de campanha para o combate ao novo coronavírus no estado. E antes de passar a palavra a vocês, só dar mais uma informação. O que aconteceu de fato aqui, que eu acho que pouca gente está sabendo. A PGR ela pediu a prisão de Witzel. Tá? Na operação o STJ negou. Isso. Mas o ministro do STJ negou a prisão. Né? Então, o pedido foi negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, responsável pelo caso. Agora eu passo a palavra aqui para o nosso deputado Daniel Silveira. Quando é que esses caras vão aprender, né, cara? Eu vou tentar trazer um pensamento aqui à tona. O que aconteceu? Com essa pandemia, né, que reverberou no mundo inteiro uma narrativa gigante, né, e a narrativa até é bem mentirosa em 90% dos aspectos dela. Mas você tem uma plataforma de corrupção já no Brasil montada e criada, para não ter erro. Essa plataforma, ela direciona qualquer esquema de corrupção para ela, para que você possa moldar. Só que dessa vez eles vão se dar muito mal, e não vai ser só um, serão vários, né? Pode botar dezenas aí de governadores e prefeitos, porque uma vez que você tem uma plataforma adaptada para um sistema de corrupção já conhecido, e você tem uma pandemia que vai ter verba ilimitada, né? E a mídia pressionando para mais verba, combate o tempo todo, claro que eles iam perder o fio da meada, né? Eles botaram ali, olha, agora vai vir uma calamidade pública que eu vou poder brincar de ganhar dinheiro sobre a coisa pública. E esse grupo, eu me lembro bem,
quando o Witzel foi eleito e ajudei muito na campanha, me arrependo muito disso, porque evidentemente acreditei, né? Tava ali na mesma linha do presidente Bolsonaro, eu falei, olha, de todas era a melhor alternativa. Todos acreditamos, né? Todos acreditamos. Então foi uma desagradável surpresa. Então quando o Witzel me convidou a uma reunião e falou, olha, vamos aqui, dividir aqui, eu falei, olha, não quero nada, não dependo nada de vocês, não quero apertar a mão de ninguém, e assim dito e feito, me afastei, fiquei isolado, mas é melhor estar isolado do grupo político e próximo à sociedade do que o contrário. Claro. E eles não acreditavam nisso. E um amigo meu, Flávio Bolsonaro, ele falou assim, olha, Daniel, confia em mim. Isso ele falou há mais ou menos um ano. Logo depois de eleito, uns 2, 3 meses, ele falou assim, olha, vai ser preso e vai cair pelos mesmos motivos do Cabral e do Pezão. E aí a gente tá vendo um desdobramento aí. O Flávio também conhece muito da política e tudo que tá indo contra o Bolsonaro o tempo todo, que o Witzel tenta levantar e qualquer daquele grupo, nada vai pra frente, porque não tem materialidade. Agora, quando você tem a PF prendendo o pastor Everaldo, que trabalha com política há anos, não tem nada contra a persona dele, mas politicamente não serve mais. Uma pessoa que tá na coisa pública e não se adaptou a coisa pública de forma decente, não pode mais estar na coisa pública, né? E o Witzel entrou nesse nicho e se envaideceu, cara. Você vê que ele se envaideceu pelo poder, que ele conseguiu modificar, tu vê que tem traço de psicopatia no que ele fala, né? Tô sendo preso aqui, tô sendo perseguido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tá cagando e andando pro Witzel, pô. O Bolsonaro tá cuidando do Brasil, irmão. O cara tá lá no Nordeste, tá no Piauí, tá ovacionado pelo povo. Não, o Bolsonaro eu tô prendendo miliciano, por isso que estão me perseguindo. Então por que ele não prende as facções que estão em guerra lá no Rio? Exato. Se ele obedeceu a ordem do STF, que ele podia literalmente ignorar, né, respeitando a tripartição do Estado, por que ele não desobedeceu e prendeu o traficante? Tá prendendo o miliciano. Cadê os milicianos que ele prendeu? Por que não sai na mídia? Né? Então a gente vê que ele tá tentando o tempo todo gerar uma narrativa contra o presidente. O presidente, pô, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então o que eu aguardo hoje é que nós possamos, de fato, observar o Witzel e qualquer um desse grupo pagar pelo que estão fazendo, e a gente sabe que estão fazendo, que a PF não é escoteiro mirim, né, cara? Eles estão lá justamente investigando há muito tempo. Se eles já têm oferecido essas denúncias, é porque tem materialidade. Então, a minha visão é que se fez, paga, e depois que pagar, que não retorne mais para coisa pública. Esse é meu ponto de vista. Alan, quer comentar alguma coisa aí pra gente? Bom dia, meus amigos. Quero dizer o seguinte, mudam-se os atores, mas o modus operandi é o mesmo, né? E aí você vai dar uma olhadinha em toda a operação e vai perceber que é aquilo que Sérgio Cabral fazia, o Wilson Witzel também fazia. E você vai ver que nessa operação tem pessoas, inclusive alvos de busca e apreensão e mandados de prisão no Uruguai, né? Uma prática que Sérgio Cabral já fazia na sua gestão, que era de movimentar as propinas através de doleiros no Uruguai, né? E aí você vê que o Wilson Witzel e o seu grupo também fazia a mesma coisa, operava as suas propinas através de doleiros no Uruguai. Você olha para a gestão Sérgio Cabral e você percebe que ele aparelhou todo o judiciário. Não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos aí dos 11 conselheiros do tribunal, 10 envolvidos no esquema de Sérgio Cabral. E hoje você vê um desembargador do TRT também envolvido no esquema de Witzel, né? Ele que liderava um esquema de propina para beneficiar organizações sociais com contratos na saúde. Então, mudam-se os atores, mas o modus operandi é o mesmo. E eu faço muito gosto de dizer isso porque nós estamos em ano de eleição e uma das coisas que eu tenho sempre dito para as pessoas é o seguinte: não adianta nenhum desses candidatos que aí se apresentam falar de bons projetos sem antes falar em romper com essas organizações criminosas que estão há décadas no Rio de Janeiro, gerindo contratos, né, principalmente na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Obras e na Educação, que é onde eles têm o maior interesse. Então, fico muito triste com esse dia de hoje, porque 6º governador que nós temos aí preso, ao mesmo tempo que me alegro por nós estarmos nos libertando desses corruptos bandidos que se apossaram do nosso Estado. Então, essa é minha primeira consideração inicial. Pois é, o Witzel, ele fez até uma declaração hoje, né? Hoje pela manhã, e é óbvio, né, que ele vai falar isso aqui, ó. É uma busca e decepção. Não encontrou R$1, uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado, né? Lamentavelmente, a decisão do senhor Benedito, induzido pela procuradora
na pessoa da doutora Lindora, né? O Witzel tem realmente aí sérios problemas com a Lindora Araújo, né? E o interessante ele tá falando do seu Benedito, mas foi o seu Benedito, Witzel, que salvou você da prisão, meu cara. Né? Tá falando aqui, mas... Enquanto não atender integralmente, aí não vale. Né? É aquilo, chame do que você é, acuse do que você faz, né? Que o presidente também reverbera. Veja bem, o sexto governador preso, né? E repare que é na área da saúde. Até grifei aqui, até... Sim. Porque a área da saúde, cara, é a galinha dos ovos de ouro da coisa pública. Eu vou mencionar Taiwan, que tá aqui o tempo todo, né? Parabenizar Taiwan por isso. O sistema de saúde de Taiwan, cara, é idêntico ao nosso. É muito parecido com o SUS. Só que lá em Taiwan, cara, gasta-se 1% para administração. Olha só. 1%. Aqui, no Brasil, são 35% só do orçamento, só para administração da saúde. SUS. Agora tu pensa que já gasta 35% e você vem a verba, seja de emendas parlamentares, extra-orçamentárias, ministeriais, federais, e todas essas verbas, ela é fragmentada em vários setores sem controle, né? Tu pensa isso, como que foi ramificado para você conseguir roubar? O sistema no Brasil é feito para você roubar. Você rouba e quem rouba sempre vence, né? E chega no STF, vence de novo, né? Na Suprema Corte. O Brasil ele só vai dar certo no momento que nós mudarmos essa legislação e qualquer tipo de portaria e norma nesse sentido, para que você tenha um núcleo direcionado que daqui parte-se a investigação. Quando você ramifica investigações e vai descendo cada vez mais difícil é achar o caminho do dinheiro, né? Mais trabalho dá para a Polícia Federal. A Polícia Federal, o presidente está trabalhando o tempo todo. E quando, mesmo com essa fragmentação, que é dificultosa no processo de investigação, eles conseguem materialidade para esse tipo de ação agora contra o Witzel, é porque tem alguma coisa. Se fosse um núcleo aqui que você partisse a investigação e conseguisse, de fato, auditar tudo isso aqui sem problema de ramificação, com certeza mais pessoas seriam presas. Que nesse caminho aqui, de fragmentado, pessoas conseguem sair dele, conseguem fugir, conseguem ir enganando a investigação, que é um processo também falha. A investigação do Brasil ainda é muito falha. Por exemplo, homicídio, que nada tem a ver com isso, de 100%, 5 são elucidados, e desses 5, 3 apenas, né? E o restante é arquivado, né? Essa é a verdade. Então, se o Witzel está sendo agora comprovadamente aí, dentro do inquérito, citado, e tem já pedido de prisão, então com certeza alguma coisa tem, né? Aí nessa fumaça tem fogo, com certeza. Com certeza. E aí, Alan, um comentário? Pois é, isso que o Daniel falou aí é uma grande realidade. Você vê que é uma grande operação que envolve muita gente. A gente está falando de 82 mandados de busca e apreensão, 17 de prisão. Enfim, é de fato uma organização criminosa. É aquilo que já vem se perpetuando aí no Rio de Janeiro, porque as empresas mudam, né? Talvez o pessoal nunca ouviu falar em Abas, né? Talvez seja uma empresa recente, ou alguns outros nomes, mas o que importa é que os grupos são os mesmos, né? Mário Peixoto, Rei Arthur, esses caras estão há décadas dominando esses contratos. Fechar e abrir empresas é natural para eles. O que importa é o controle, e eles vão fazendo esse rodízio. Como o Daniel bem disse, a Secretaria de Saúde é uma secretaria mais visada, né? E aí depois a gente tem a Secretaria de Obras e Educação, que são as 3 secretarias aí mais alvejadas pelos corruptos. Então, a gente precisa romper com esses grupos, porque entra governo, sai governo, e os grupos são os mesmos, né? A disputa de controle, você vê que havia ali até, inclusive, uma guerra entre o pastor Everaldo com o grupo de Mário Peixoto, né? Parece que o Tristão era o advogado do Mário Peixoto, e ali estava representando seus interesses. E o Everaldo, né, presidente do PSC, também tinha o grupo dele que operava na saúde, então, conflito de interesses, e aí a gente teve toda essa confusão. Inclusive, ano passado, o Tristão, inclusive, ele grampeou deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos uma matéria interessante, onde foi descoberto que Witzel tinha um bunker, né? Enfim, e ali eles grampearam os deputados na tentativa justamente de tê-los nas mãos, assim como ele cooptou pessoas do judiciário para que ele pudesse dar prosseguimento em toda essa operação criminosa que ele estabeleceu aqui no Rio de Janeiro. Então, é muito importante isso. A gente precisa romper de uma vez por todas com esses grupos criminosos. Porque o camarada, quando ele se candidata, por exemplo, a governador, é uma campanha muito cara, onde o cara gasta, sei lá, 100, 200 milhões.
E aí esses empresários, né, chegam até esses caras e colocam uma verba alta justamente para poder ter futuramente esses contratos. E aí como é que funciona esse esquema? O cara chega lá, bota 30, 40 milhões na campanha de um candidato desse a governador, e aí quando o governador ganha, o cara vai lá e vai gerir o contrato da saúde. Então o governo vai lá e faz um pedido de 100 mil seringas, por exemplo, e o camarada entrega 10 mil, mas aquele que recebe, ele assina a nota como se tivesse recebido as 100 mil. Então é assim que esses empresários têm feito no Rio de Janeiro. E quem sofre na ponta é a população, porque quando chega lá no hospital, não tem seringa, não tem luva, não tem medicamento, é justamente por isso. Então a gente precisa romper de uma vez por todas com essas organizações, porque senão nós vamos viver a vida inteira enxugando gelo, porque os grupos criminosos são os mesmos, só mudam os atores no executivo. E tem um outro detalhe que aconteceu hoje, né? A gente ainda vai continuar falando do Witzel, é claro, mas também tem o André Siciliano, né? Tem. Mas o André Siciliano não é novidade para ninguém, né? Exato, acontece que eles trabalhavam muito tranquilamente, como o Alan Lopes falou ali agora, e falou muito bem, esses produtos, né, esses insumos da saúde, eles são irrastreáveis. Quando você manda 500 mil caixas de remédio, já não dá para auditar se não for auditoria imediata. Olha, chegaram 500 mil. Uma vez que passou um dia, cara, você já pode ter esvaziado, porque tem demanda para isso. Então foi embora. Se chegam lá 50k, tá faltando remédio no SUS, é impossível, pessoal. É impossível que se falte remédio, que se falte insumo, que se falte saúde no Brasil. Se for bem gerido, com decência o dinheiro, claro que qualquer um que entre no governo do Rio hoje, que o Rio tá uma bagunça administrativa, se ele não fizer uma depuração no Estado, se ele não retirar esse grupo todo do poder, porque o rosto representativo não significa nada, velho, nada. Se fosse eu, por exemplo, assumisse lá e quisesse permanecer com esse grupo, eu ia ser a mesma coisa que o Witzel. Não por culpa ou por falta de moral, porque eles iam roubar por baixo do meu nariz e eu nem ia ver, porque eles chegam batendo no seu ombro, vamos caminhar junto. E quem é amador, como o Witzel é amador, muito amador, ele caiu no conto do vigário e tá lá. Achou que ia ficar tudo bem, que tava tudo bonito, que era do judiciário, que ia até ser abraçado pelo judiciário. Não. Você tem que depurar. A palavra é essa, você tem que higienizar, sanitizar, de fato, tirar esse vírus maldito aí que tem lá no Rio de Janeiro em todos os estados. Só que o Rio, cara, ele é elevado à quinta potência. Lá o negócio é diferente. Lá você tem o narco-estado, né? Temos o narco-estado aqui, mas temos empresas que são gerenciadas pelo Comando Vermelho e PCC, né? Que prestam serviços públicos, cara, por licitação. Não tem sentido mais, cara. O negócio é tão grave que qualquer um que vá contrário a isso e queira de fato enfrentar está sob risco de vida. Sim. Está sob risco de morte, quer dizer, está correndo risco de vida. Então, o que a gente está enfrentando aqui, o Alan fala muito bem, e que o carioca tem que saber, e todo brasileiro tirar como exemplo, é que o combate pela corrupção parte do presidente da República, cara. Né? O presidente ele está lutando e nenhuma dessas investigações vai chegar até o presidente, porque não tem o que chegar. Né? O nosso papel, cara, é acordar, cara, qualquer vagabundo que vendo voto, e eu vou falar isso, reverberar sempre que puder, qualquer um que não tenha consciência, que se conscientize politicamente, para escolher o seu líder, e infelizmente o Witzel, nós erramos de erros e acertos que a vida é feita, por ele ter garimpado essa onda ao lado do Flávio. Né? Se eu fosse o candidato àquela época governador, seria o governador sem sombra de dúvida. Você seria o governador e qualquer um aqui nessa sala presente que estivesse ali naquele momento, porque o presidente, ele conseguiu arrastar pessoas e o presidente não podia filtrar todas essas pessoas e saber, ó, esse aqui eu posso confiar, e não dá para fazer isso. Só que tem pessoas que agora o povo já sabe como votar. Então, preste atenção em quem você vai colocar e apoiar, porque a gente pode sim mudar. E não é do dia para a noite não, porque esse grupo tá aí, como falou o Alan, há décadas no poder, são profissionais. Eles são profissionais em roubar o dinheiro público. Então. Essa é aquilo que a gente chama de Deep State, né? Aquela galera que tá lá por baixo, ninguém já sabe. Há tempos. Ninguém imagina como o nosso Deep State é profundo e negro. Ninguém imagina isso. Pois é, ou seja, o pessoal que já tá acostumado, já tem até um modus operandi, já sabe exatamente o que eles têm plataforma. Eles têm plataforma. A mesma maneira que é criado um sistema, é criado um contra-sistema. Claro que alguns crescem demais o olho e saem pra cá. Ó. Aí quando sai aqui é onde é pego. Porque aqui eu ganho 1 milhão, mas aqui eu ganho 10. Então eu vou pra cá que é mais rápido. Só que aqui não tá no sistema. Né? Exato. Porque é feito. Você cria um software, você cria um malware. Né? Tá, os dois são criados. Porque a empresa que cria um software,
ela tem que ter um vírus e tem que ter um antivírus para vender. Ela não vai ganhar em cima de uma coisa só, é simples. E assim é na política. É criado um sistema, olha, nosso sistema funciona assim, mas tem isso aqui pra gente burlar. E os dois são arquitetados juntos. Então, o que a gente tem que vencer aqui é isso aqui, ó. O próprio sistema mesmo. Por isso que o presidente está aí, né, tomando porrada o dia inteiro, todo dia, envelheceu uns 30 anos, porque ele realmente tá de frente com isso aí. E tem meu apoio. A questão do Bolsonaro, assim, até um observador que não soubesse nada de política, você pensa o seguinte, cara, a grande mídia inteira, partidos inteiros, poderosíssimos, querem que ele caia. No mínimo ele é bom. No mínimo ele é bom. Tem que ser bom, tem cara. Que ser bom, cara. Eles estão investigando o cara de cabo a rabo, vira do avesso, não sei o quê, e não encontram nada. Aí quando encontram, fala assim, que a tia do primo do cunhado do amigo dele pagou R$50 em espécie na escola. Pô, não tem sentido, né, cara? Não tem sentido. Não tem, nunca vai achar, cara. Não tem sentido. A desproporção é gigante, muito grande. É gigante. É o André Siciliano, 53 milhões na conta de uma laranja dele aí, ninguém falou nada. Vê se vai ter o Não vai ter, não tem, cara. Justamente, o establishment, ele se protege de uma maneira, cara, que ele tem tentáculos no Brasil inteiro, em todas as divisões do Brasil, toda instituição do Brasil tá tomada. Então o desaparelhamento dela, e muitas... Falo pra você, eleitor do Bolsonaro aí, que pensa, olha, o Bolsonaro tá estático, ele tá medroso, tá covarde. Não tá. Isso é porque você não compreende o que tá acontecendo aqui ainda. No momento que você tiver esse conhecimento aqui, tu não vai sair às ruas mais um domingo por mês, não. Tu vai estar nas ruas, tu vai ucranizar o Brasil. Tu vai pegar os ministros do STF, vai jogar dentro de lata de lixo, polícia dentro de lata de lixo. Garanto pra vocês, eu vou sair tranquilo na rua. Talvez só a esquerdista queira me atacar, mas já sabe o que vai acontecer, porque já deixei claro que eu vou me defender. Agora, por corrupção, vocês não vão pegar a gente não, mas vão pegar um monte ainda, eu tenho certeza disso. E essa busca e apreensão, né? O André Siciliano, como você falou, não é novidade pra ninguém, né? Principalmente carioca. Eu sou carioca também, né? Só que, assim, eu fico feliz de estar chegando nele. Sim, vai chegar em muitas pessoas ainda. Vai chegar em muita gente. Eu sei que tem muita gente sem sono no Rio. Quando a PF fez busca na minha casa, não foi nada motivado por isso, foi por atos antidemocráticos, né? Foi uma coisa totalmente diferente. E fala a mesma coisa que o Vítor falou, não acharam anéis, não acharam dinheiro, não acharam joias. E nem vão achar. O que não quer dizer que você não esteja envolvido em corrupção. Porque quando você ganha dinheiro, ninguém é otário. Quem guarda dinheiro em casa de corrupção é mais otário ainda. Já é otário porque é corrupto, e mais otário porque guarda o dinheiro. O cara guarda 50 milhões e acha que ninguém vai achar, né? Esses caras são profissionais, meu amigo. Eles já lavaram esse dinheiro e já retornou limpo. Tem dinheiro em tudo e quanto é lugar, é patrimônio, é bem, é casa, é carro, são bens irrastreáveis, em nome pô, tem vários laranjas nisso. O laranjal não é do PSL não, pessoal. O laranjal é desse grupo, pode ter certeza. E claro, existiam pessoas que estavam inseridas em todos os partidos, sim. Só que isso aqui de dinheiro guardado é só para amador, não se guarda mais dinheiro, né? Quando você guarda, você fatalmente vai ser rastreado. Uma vez que você lava o dinheiro, pô, e consegue se lavar, porque o grupo é profissional, você não tem mais como ser preso. Muitas pessoas vão sair impunes. Os mais proeminentes vão ser presos, evidentemente processados, e a maioria vai sair impune. E vai continuar tentando se inserir cada vez mais para ganhar mais dinheiro. É isso aí. Alan, quer falar alguma coisa? É importante esse gancho que o Daniel falou aí. Eu até queria ressaltar aqui que o nosso grande desafio hoje é justamente conversar com os apoiadores do presidente, para que eles tenham até um pouco de paciência. Isso que o Daniel falou é muito importante. Às vezes a pessoa pensa que o presidente está apático com algumas situações, e não é isso não. Ele está agindo e agindo com inteligência. Então a gente precisa ter um pouco de paciência. Eu recebo muitas denúncias, né, e aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma pessoa que compõe aí o Conselho de Saúde do Estado, e ela estava me explicando, entre todas essas barbaridades que a gente vê aí de corrupção no Estado, ela estava me dizendo que em 2016, o teste do pezinho, por exemplo, aqui no Rio, ele era feito pela Hemorrio e tinha um custo para os cofres do governo de R$1 milhão. E aí entrou um deputado, né, desses aí bacana, igual o Siciliano, que só tem 49 milhões de rachadinha, e aí, mas eu não estou dizendo que ele não, mas é um desses aí da estirpe dele. E aí o que esse camarada fez? Ele terceirizou o teste do pezinho, que custava R$1 milhão, feito pelo Hemorrio, transferiu para a PAI por 7 milhões. Olha que economia legal. 7 milhões. Ou seja, isso é uma organização criminosa. É óbvio que esse cara está levando. E isso me remete há pouco tempo aqui, aquilo que a gente viu com a questão das ambulâncias do SAMU, que era 0800, né?
serviço totalmente gratuito feito pelos bombeiros, e o cara entregou o contrato para uma empresa privada de 76 milhões de reais. Como é que você vai tirar um contrato que não tem custo nenhum para o Estado e vai passar para uma empresa que você vai ter um custo de 76 milhões? É claro, é óbvio, está na cara que isso é corrupção. É a mesma coisa essa questão do teste do pezinho. E assim como essa, há outras inúmeras irregularidades que a gente nem se dá conta. Eu costumo dizer, talvez até com um tom mais pessimista, que o Rio de Janeiro precisa de uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu acho que, lógico que com um tempo determinado, obviamente, e com toda a crítica que nós temos aqui aos militares, as nossas críticas é sempre bom dizer que em relação à política... A crítica aos militares vermelhos, né? Não, em relação à política, né? Em relação à política, no que se refere à segurança pública, eles são nota 10. Então eu acho que a gente precisa ter uma intervenção no Rio, justamente para a gente desarticular, porque eu me lembro que no período de 2018, quando nós tivemos a intervenção, nós tivemos números muito positivos e aquilo deveria ter continuado, né? Eu me lembro que, por exemplo, o roubo de carga estava muito grande e no período de 10 meses nós tivemos uma redução de 30%. 30% é um número muito significativo, né? Eu me lembro que o impacto disso no turismo no Rio de Janeiro, nas datas comemorativas, foram de 85% de crescimento, ou seja, no Rio de Janeiro, só uma intervenção militar, porque enquanto nós tivermos essa política suja, antiga, tradicional que aí está, nós vamos continuar enxugando gelo. Essa, pelo menos, é a minha opinião e a minha observação sobre esse cenário aí. Até essa pessoa estava me comentando que lá no sindicato, por exemplo, do Conselho, Estadual de Saúde, 70% do conselho é composto por pessoas de esquerda. PT, PCdoB, sindicatos como Sindesprev, CUT, ou seja, qual é o tipo de denúncia, qual é o tipo de tentativa de desarticular essas quadrilhas que nós vamos ter êxito? Nenhuma, porque o Conselho não vai dar parecer favorável a quem quiser. Aliás, ele vai excluir. Eu estava vendo no grupo de WhatsApp desse Conselho Federal de Saúde, é incrível. Palestras de Benedita, Itacute, enfim, é uma organização totalmente aparelhada. O Rio de Janeiro, ele está aparelhado, como o Daniel bem disse, em relação à segurança pública, é exatamente isso. Eu me lembro muito bem que no final da década de 70, né, quando aqueles presos comuns, né, como se diz por aí, que só assaltavam bancos, enfim, se juntaram com os presos políticos de esquerda, os guerrilheiros da esquerda. Nasceu a Falange Vermelha. Pois nasceu a Falange Vermelha. E aí vem Brizola no início da década de 80, né, e impede a polícia de subir as comunidades. A Falange Vermelha saiu de Falange Vermelha para Comando Vermelho, deu um salto enorme. E aí você vê hoje o Rio de Janeiro... Você vê que o STF está cumprindo essa mesma agenda, quando ele impede a polícia de subir nas comunidades. Aliás, antes disso, ele até libera mais de 30 mil presos, bandidos, para que retornem às suas comunidades, e depois, com uma canetada, ele dá toda a segurança a esses presos nas comunidades, porque quando ele impede a polícia de subir na comunidade, ele está dando segurança para os bandidos. Exato. Qual a razão disso? Qual o motivo disso? É óbvio que a gente sabe que o tráfico está passando por uma atualização. Assim como passou na década de 80, hoje o tráfico está passando por uma atualização. A gente sabe disso. Vocês devem ter visto aí uma notícia há poucos dias atrás de guerrilheiros estrangeiros que estavam aqui, chegando aqui nas comunidades do Rio de Janeiro. Ou seja, a quem interessa que a polícia não suba nas comunidades para investigar, para prender esse tipo de situação. Então, a história só se repete, é o que eu digo, né? O que muda são os atores, mas o modus operandi é o mesmo. Então, na minha avaliação, só uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, Daniel e Alan, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar, a gente vai continuar falando sobre isso. Quero ainda tocar nesse assunto que o Alan acabou de comentar. Sim, eu quero também falar sobre o vice-governador com vocês e também ainda falar sobre a PEC
do Daniel Silveira, né, que também acho que talvez pode ser aí uma... Federalização. Isso, acho que pode ser uma solução também. Na verdade é uma solução. Exatamente. Então a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, pessoal. Perfeito. O boletim hoje está pegando fogo. Sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. O Terça Livre vive das vendas dos produtos que tem. Revista, diário, livro, caneca. Tá, diarioterçalivre.com.br. Lá você vai ter todos os nossos programas em menos de 24 horas, todos sistematizados por eixos temáticos e com horário, onde a gente comenta cada um desses assuntos, né? Para que você possa simplesmente clicar ali e num clique chegar no assunto que você está interessado. E aí, mesmo que você tenha perdido a live, você consegue saber aquilo que foi dito, né? Você consegue ver aí todas as notícias, os resumos e os resumos até também dos comentários. É um produto muito bom, de qualidade, muito bem feito, vale a pena. Então, diariotercalivre.com.br, tá? É isso aí, pessoal. Então, vamos lá, Max. Muito bem, então estamos aqui de volta com o nosso boletim da manhã, nesse quarto e último bloco, né? Tá passando aqui rápido o dia hoje. Antes da gente continuar falando sobre essa solução do Rio de Janeiro, eu queria falar sobre o Cláudio Castro, né? A gente separou aqui uma matéria sobre ele, inclusive, né? Quem é Cláudio Castro? O cantor católico que assume o lugar de Witzel no Rio. Cláudio Bonfim de Castro e Silva, do PSC, é advogado católico, autor de 2 álbuns de música católica e aos 41 anos foi o mais jovem vice-governador do Rio desde a redemocratização. É ele quem assume a chefia do Executivo Fluminense após aí o afastamento de Witzel em determinação do STJ nesta sexta-feira, dia 28. Cláudio Castro também foi um dos alvos da investigação de corrupção em contratos públicos do Executivo Fluminense, na mesma operação autorizada pelo STJ em que Witzel foi afastado. Segundo o site do governo fluminense, Castro foi chefe de gabinete na Alerj por 12 anos, a mesma Alerj que abriu impeachment contra o Witzel. A página também apresenta Castro como advogado. Ele nasceu em Santos, mas foi morar no Rio ainda como criança. Como braço direito de Witzel, esteve à frente do Detran e do DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Durante a pandemia, coordenou o mutirão humanitário que distribui cestas básicas e kits de limpeza em 13 cidades do Rio. Em maio de 2019, Castro recebeu a medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria da Câmara dos Vereadores do Rio. Bem, aí eu queria passar a palavra para vocês. Eu não conheço, né, pessoalmente não conheço muito o Cláudio Castro, né? Eu queria saber qual é a sua opinião aí, Daniel, o que a gente pode esperar, né, para ele aí agora assumindo o executivo. É isso. Bom, o Cláudio eu já conheci também há um certo tempo e ele é um pouco mais habilidoso na política, né? Porque ele já trabalhou, já foi vereador e tudo mais, quando foi chamado aí para compor como vice. Só que o Cláudio ele é uma pessoa que ele articula mais, né? Na verdade ele escuta mais. A política na verdade é essa, você ouvir. Só que quando você está ligado a um grupo, evidentemente, qualquer coisa que seja investigado nesse grupo, você vai respingar em você. Por exemplo, se eu fosse do PSC e fosse lá do governo do Rio, fatalmente meu nome seria linkado a alguma coisa só para levantamento e acariação, o que não significaria que eu estaria envolvido. É claro que não. Só que o Cláudio Castro eu não sei, né? Porque eu rompi, lá há mais ou menos um ano eu rompi com o governo Witzel e falei, não quero caminhar com vocês porque eu sei que vai dar merda, né? Aquela expressão do filme Tropa de Elite, que inclusive aí o Wagner Moura é um excelente ator, mas é comunista, então não tem nada a ver, mas é um excelente ator, sempre falo isso, cara, gosto de deixar isso claro, ele tem um talento imensurável. O Cláudio Castro, ele consegue sim fazer articulação melhor, só que eu não sei onde vai chegar essa investigação, já que ele foi citado, né? Aí a gente não sabe, como ele estava no Detran e no DR, como você falou, quando você tá no loteamento do Estado, cara, é uma coisa que é muito dúbia, cara. Por exemplo, você pega o deputado e coloca para administrar e você já está ramificado, você dá as ordens, aí é uma coisa que já gera dubiedade, porque tu não sabe, o cara entrou para que ele quer? Para que ele quer o Detran? Pô, ele é vice-governador, pô. Vai ser vice-governador. Por que o deputado quer o INCRA? Por que o deputado precisa disso? Ele não precisa disso, cara. Ele não precisa administrar. Bota quem vai administrar, o que o presidente sempre fala. Não precisa ceder o Estado. Uma vez que você está com interesse em órgãos,
Nem adianta falar que é só por voto, né? Você fala assim, não, que ali eu tenho 1.500 cargos, eu tenho 1.500 votos, são 1.500 famílias, eu tenho 3.000 votos, né? 4.000 votos. Na proporção para o governador é 1 para cada 20, né? 20 votos para cada uma pessoa. Quer dizer, você quadruplica isso aí, é só por isso? Né? É o que o Alan Lopes falou, a quem interessa, né? É uma pergunta célebre da investigação italiana, cui bono, né? A quem interessa, né? A quem está sendo levantada isso. Então é importante levantar, a quem interessa. Quando ele falou sobre o presídio de Ilha Grande, né, e tudo mais, quando a facção Falange Vermelha nasce, vira Comando Vermelho, o Brizola, né, ele impede que a polícia entre, hoje o STF impede, mas antes solta 30 mil. Se você parar para ver a proporção do narcotráfico, é de 56 para 46 mil policiais. Ou seja, você tem mais soldados do tráfico no estado do que policiais. E isso é a base dessa pirâmide. Aí fala, a gente tá falando de política aqui, isso está tudo interligado, porque se você tem uma base de resistência para combater, né, para atacar o cidadão de bem e defender o narco-estado, a polícia foi politizada, né? Aí fala, mas a PM resolve. A PM, eu garanto para você, se a PM tivesse carta branca para trabalhar, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tivesse carta branca para trabalhar, tô falando de carta branca, é subir lá, o policial sabe, tá? Você encontra, eu já encontrei vagabundo na rua, na praia, só que na hora que você aborda ele não tem nada, porque tá na praia, meu amigo, ele não tem um mandado de prisão, porque ele comete o crime, ele tá plantando de fuzil na favela, mas quando ele vai pra praia, ele tá vazio, tu não tem nada para fazer contra ele, porque ele não tem nada, ele não tem passagem, ele tem carteira de trabalho, mas lá na favela tá de fuzil matando o policial. Isso e não foi pego. Quando ele tá lá, não tem como tu dar a flagrância. Exato. Né? O policial fica refém. Agora, uma vez, se fosse cumprido o que o Witzel falou, tiro na cabecinha, cara, tava outro nível. A tolerância no Rio de Janeiro tem que ser zero ao narco-estado, ao narco-terror. Uma vez que feito isso, cara, e a polícia com carta branca, a gente resolve o problema, tenho certeza absoluta. O policial quer trabalhar, cara. E ele sabe o que fazer, ele conhece o terreno, apesar do armamento estar um pouquinho ultrapassado, mas funciona ainda, o 762 funciona, e funciona bem. Né? E aquilo, achou um grupinho ali com fuzil, meu amigo. Tá aqui o meu amigo Elias Monte, que foi chefe da PRF, combateu o narcotráfico. As maiores apreensões aí são da PRF proporcionalmente no mundo inteiro, de armas e drogas. Quer dizer, o vagabundo armado, cara, ele tem que tombar. E não adianta falar só da política se você não limpa a base, cara. Essa depuração, ela parte da base, porque essa política aqui, esses grupos aqui, poderosos inclusive, eles são defendidos por essa casta maldita aqui de baixo, cara. Seja pela milícia, seja pelo narcotráfico. Então a gente precisa de uma federalização do Rio, precisa mesmo, para que a gente possa de fato resolver o problema. E é assim que a gente vai resolver. Tenho certeza, cara. Ótimo. Alan, o que você pensa aí do Cláudio Castro, né, da atuação dele como vereador e o que você acha aí que a gente pode esperar para o futuro? Eu tenho minhas restrições, né, a Cláudio Castro, justamente porque ele foi chefe de gabinete, inclusive, do deputado Márcio Pacheco, né? Se não me falha a memória, Márcio Pacheco, isso mesmo. Sim. Que é o terceiro aí na lista da COAF, das rachadinhas, né? Me deixa muito apreensivo, né? Isso, porque, inclusive, ele é alguém que tem, como é que eu posso dizer, ele tem a simpatia, né, de todos os outros parlamentares ali, ele tem a aprovação de todos os outros parlamentares, ele tem um trânsito muito bom entre os deputados, e aí eu acho muito complicado, né, porque se a maioria está querendo ele, eu acho que boa coisa não pode ser. Me desculpa a minha sinceridade, mas essa é importante demais isso aí. Essa é a minha avaliação, até pegando o gancho que o Daniel falou ali sobre questões de Detran, não sei o quê. Não é só questões de cargo, né? A gente precisa falar o português claro para as pessoas, como funciona o esquema. A gente sabe que é perigoso, às vezes a gente sofre ameaça, mas a realidade é a seguinte: todo mundo que vai, vou dar o exemplo do Detran, porque o Daniel levantou essa bandeira, todo mundo que vai ao Detran, ou pelo menos até antes da pandemia, você tinha um probleminha lá para resolver. Aliás, os caras criam problemas na sua vistoria justamente para você ter que pagar uma propina. Essa propina, ela não é exclusiva para o cara que está ali na ponta, ali, fazendo a vistoria do seu carro. Ela é dividida entre o diretor, que é alguém colocado pelo político. O político, ele não bota o diretor, qualquer pessoa para ser o diretor. Ele bota alguém do fechamento dele, né? E aí o cara cria toda essa estrutura de corrupção que vai botando outras pessoas, e essa arrecadação é justamente para os caras fazerem campanha política, ou pôr também o dinheiro do bolso, é o que eles fazem, né? Eles constroem isso aí
através dessas Isso é só a propinas. ponta, isso é só a pontinha da corrupção, né? Tem É, muito só- lobby em cima disso. É só a Muito lobby. pontinha, só a pontinha. Ah, sim, mas eu só estou querendo mostrar Não, você tá certo, você tá certíssimo. que isso acontece, e isso é a situação que acontece todo dia, no dia a dia. Você quer ver uma todas as coisa? instituições. Eu propus uma. Só para pegar o Pode teu falar, ponto. vontade. Eu propus um PL que eu modificava, né? Porque o lobby é altíssimo em cima do valor venal do veículo. Eu propus um PL para que nós transformássemos o IPVA pelo peso do veículo, tirando o valor venal, que é altíssimo, né? Para colocar exatamente igual ao norte-americano. Exato, exato. Eu fiz faz um todo PL sentido. naqueles moldes. Faz todo sentido. Você Óbvio. arrecadaria muito mais, os brasileiros pagariam, porque você tem mais prejuízo com pessoas que não pagam IPVA, salvo em locais como Brasília, que já puxa imediatamente no sistema, e que é um sistema caríssimo, quando você tem um IPVA que é justo. Né? Na verdade, você tem um IPVA justo pelo peso do carro. Negaram imediatamente, deram parecer com não, que nós já temos, aqui já está enraizado há muitos anos no Brasil, nosso sistema funciona muito bem. Mais uma vez, a quem interessa, eles não querem e funciona. Apresentei o orçamento, né? Quantos ficam ali inadimplentes com o IPVA, e que pelo peso do veículo você iria baratear para o consumidor, né? O IPVA, com certeza o contribuinte ia pagar muito menos. Sim. Quanto mais faz lógica, né? Quanto Claro. mais pesado, mais dano na estrada. Claro, Né? faz Mais toda a poluente. lógica, claro. Então, aí eles negaram na hora. Aí falaram sobre o lobby. Aí propusemos sobre placas também. Negaram sobre o lobby. Então, são vários PLs que nós apresentamos e eles não querem que vá à frente, porque é exatamente o que ela está falando. Desde a propina, a ponta aqui do agente que está te atendendo, até o diretor, o interesse é muito grande, cara. É muito dinheiro que eles conseguem roubar, cara. Isso aí, porra, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, cara. Isso aí é o que... Lembrando que esses diretores que estão ali, né, na verdade, não é que ele está fazendo o caixa dele, ele está fazendo para o político que colocou ele ali. Isso é que é importante. Mas a gente sabe que quando na política tudo é muito fatiado. O político A tem o Detran, o outro tem a Conlurb, o outro tem não sei o quê, enfim, o hospital A, B ou C. Mas isso tudo não é só para o cara ter cargos, como o Daniel falou, eu tenho 1.500 votos aqui. Quem dera que fosse só isso, estava bom. Quem dera se fosse só isso. Tava bom. A realidade é justamente essa corrupção financeira. E falando ainda da questão do Cláudio Castro ali, é bom que se diga que ele está, né, ele também é alvo dessa operação, né, e não tem nada muito bem definido, porque a gente ainda não teve, a gente não sabe quais são os fatos ali que o STJ incluiu ele. Mas, enfim, ainda não é certo que ele vai ficar como governador. Pelo menos nesse primeiro momento, tudo bem. Mas a gente não sabe... Imagina o Rio sem governador. Acho que vai ser melhor, vai funcionar melhor mesmo. Deixar na mão do povo administrar isso aí. Pior que tá, não fica, né? Não tem como, cara. E na sucessão dele, que seria o siciliano, também está na investigação, né? Exato. Então é bom que se diga que se caísse os dois, seria melhor ainda, né? A gente ter novas eleições, eu acho que seria a melhor coisa para o Rio de Janeiro. Seria a melhor coisa. Aí eu vou me candidatar aí, pessoal. Governador do Rio aí. Vambora. Vou não, mano. Quero não. Teria o meu apoio. Não, mas pô, Deus me livre. Incondicional. Isso é muito grande. É Missão complicado. complicada. É sim. Pessoal, então, já que a gente tá falando aqui do Rio de Janeiro, né, e o Daniel Silveira tem essa PEC, né, da Federalização, dupla capitalidade. Exatamente, né, e que pode ser uma grande solução para o Rio de Janeiro, porque eu penso o seguinte, Daniel, vou te dizer qual é a minha visão nisso tudo. Né? As cidades, elas têm uma certa vocação histórica. Sim. Né? E o que aconteceu com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro perdeu sua vocação. Perdeu. Né? Você tem São Paulo, né? Você tem lá a cidade de Minas, né? São polos, né? Agricultura, indústria. E o Rio de Janeiro, quando você estuda a história do Brasil, a vocação do Rio de Janeiro é ser o centro do governo. É esse o ponto. Você vê o paulista, desculpa te cortar, falando sobre assuntos de São Paulo. O mineiro sobre Minas. É isso aí. Quando você está no Rio, o carioca fala de assuntos a nível Brasil, porque já está enraizado na cultura dele, porque era a capital. Era por muito tempo. Então, por muito tempo, na verdade. Então, quando você vai falar com o carioca ele não fala o problema do Rio só. Ele fala a nível Brasil, porque já está gravado na mente dele que ele era a capital, né? E não existia necessidade de Brasília. Então, quando nós falamos sobre essa dupla capitalidade, pessoas falam, por que Rio de Janeiro? Porque já era.
E já é ainda, na verdade, 70% de toda a União funciona no estado do Rio ainda. As demandas estão lá. Exato. Ministros atendem lá. O próprio Palácio da Guanabara é da União. Se o presidente quisesse falar, Vitor, sai daí que eu vou despachar daí, ele poderia, porque está emprestado. Nada faz sentido. Né? Ministérios operam lá. Temos 286 mil funcionários. O Rio de Janeiro é o único estado que tem mais funcionários públicos federais do que estaduais. Ele tem mais federais do que aqui em Brasília, na verdade. Olha só. Conta 190 mil, mais ou menos, aqui em Brasília. Quer dizer, nada faz sentido com a criação de Brasília de JK e Brasília foi pensada e a gente pode falar todos os aspectos técnicos aqui, porque quem olha e fala, pra quê? Rio de Janeiro, capital, já é Brasília. Nunca foi Brasília, era o Rio. O JK ele quis fazer Brasília, porque ele tinha aversão a pessoas. O Rio de Janeiro, além de ser um ótimo polo, é o maior eixo populacional da América Latina. Quando você tira o isolamento dos políticos e o joga no povo, o cara vai ter que prestar conta mais facilmente, né? Não vai ficar isolado aqui. Você vai ter uma vitrine mundial, além de turismo, que já é vitrine mundial Rio de Janeiro, capital política, né? O que vai trazer investimentos, onde vai ter mais transparência perante o povo. E para a parte espiritual também, vieram discutir comigo, quem falou comigo foi Roberto Jefferson. Ele falou, Daniel, a parte espiritual você está coberto de razão. Brasília foi pensado para o povo não ter voz. Se tu entrar dentro da Câmara dos Deputados, é tão bucólico que você conhece, Sim. que ali dentro o palácio é feito à luz do sol, o Palácio do Planalto, o STF. Agora, a Câmara não. A Câmara é aquele, não tem luz natural em lugar nenhum, não tem luz. A voz do povo não tem luz, cara. São tantos aspectos. Tu pode entrar no aspecto técnico, eu vou vencer o debate, no religioso, no filosófico e também no espiritual. Tudo é feito para dar errado aqui em Brasília, cara. Tinha que continuar como foi a fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro. Foi feita sem planejamento do nada. Nada foi feito. O Rio foi destruído e permaneceu destruído. Então, traria assim, a federalização do Rio de Janeiro, do Estado, não só do Rio, porque abriria precedente para uma capital, por exemplo, ministerial, São Paulo. É isso aí. Botar a capital de tribunais superiores, bota Salvador. Você pode fazer isso. Você pode botar uma policapital. Claro que é outro assunto. Estou falando sobre federalização do Estado. Saúde federalizada, educação e segurança. Resolveria o problema. E claro, os outros estados iriam na toada do Rio pegando essa resolução, né? E resolver o problema de segurança pública do Rio é urgente para o Brasil. É o principal. Brasil. Até porque do Rio se ramifica para o Brasil inteiro. Exatamente. As facções mais poderosas estão no Rio de Janeiro e cada vez mais... Quando o STF libera 30 mil vagabundos, eles alimentam de novo o exército deles. Eles retornam e ainda fala, bloqueio, foi o que o Alan falou muito brilhantemente. Bloqueou a entrada, não pode. Claro que eles estão se armando. A inteligência da polícia já tem os boatos, e eu já estou caminhando com alguns do reservado, sabendo de policiais do reservado, que tem estrangeiros já treinando militarmente esses vagabundos. Dentro das comunidades. Dentro das comunidades. Quer dizer, armamento entrando, a descentralização de polícia de fronteira e forças armadas, polícia federal, centralização na verdade, centralizaram isso, e as fronteiras abertas, é claro que é mais fácil para o armamento entrar. E uma vez que esse quarto poder surge da lama, meu amigo, para a polícia, depois de um tempo de bloqueio, ausência do Estado, para eles retomarem esse território, muita gente vai morrer, cara. Muita gente, porque o sistema está se protegendo. E aí vamos aí no STF. Ninguém vai investigar o ministro do STF, porque são eles que vão autorizar. E eles nunca vão autorizar, porque se você abrir alguma investigação, tivesse autonomia para isso, contra o STF, os brasileiros não iam acreditar no que ia ser encontrado. Não iam acreditar na profundidade dessa máfia que está aqui no Brasil. Pois é. E você deslocar, né, o centro político para o Rio de Janeiro, né, alguma parte dele, né, isso vai trazer todo um esquema de segurança junto. Total. Evidentemente, primeiro, o político tem muita segurança. E segundo, que quando você federaliza, você fala de outro tipo de administração. Tu não está falando mais de uma administração do Estado, falha, que é a do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem jeito senão a federalização. Tá? Enquanto não federalizar o problema da segurança, você não resolve o Rio. Pode esquecer. Porque a polícia resolve. Só que a polícia já se tornou uma ferramenta política. Sim. Quando ela parar de ser política, resolve. E carta branca. Meu irmão, subiu a favela, efeito surpresa, vai, faz e volta. Mas vão morrer inocentes? Tem muitos inocentes na favela, cara, começa a troca de tiro, eles vão pra rua a mando de traficante, pô, já passei por isso. Nossa. Eles saem às ruas e pra eles é normal o estampido do tiro. É vida, é cotidiano, eles saem pra atrapalhar o policial, que o policial não vai atirar na direção do inocente. E quando morre um inocente lá,
E 90% da perícia, de todas as perícias, quando fala, não, o policial chegou atirando, incrimina a polícia, a mídia incrimina a polícia, é feita a perícia, comprova que não é da polícia a arma, que ficou apreendida durante 3 meses, ou seja, desfalcando do Estado, e uma vez comprovada, a mídia não vai lá falar, não, nós erramos, não fazem isso. E geram a execração da imagem do policial publicamente, né, cara? Tira a credibilidade. Não é uma vez que você dá a força. Cara, deu a carta branca, a cultura vai mudar em 5 anos. Vamos saber, a polícia é meu braço de força. E eu tenho que ajudar a polícia, não o traficante. A ausência do Estado, ela diz muito, cara. E faz muito dano colateral. Isso é uma realidade, assim, quem mora no Rio conhece, mas o pessoal dos outros estados não tem muita noção, porque, claro, só vê a grande mídia, né? Só. Que, na verdade, as comunidades, elas são feitas de reféns. São. O morador de comunidade não é vagabundo, não. Exato. E muitas vezes ele age em conivência ali. Ah, pô, mas você tá conivente com o tráfico. Cara, ele é obrigado a isso. Isso aí. Entendeu? Ele não tem. Vai fazer o quê? Vai cuspir na cara do maluco? Não tem. O cara tá com fuzil, vai lá, vai esquartejar a filha dele, vai estuprar. Exatamente. Pô, vai botar no micro-ondas, queimar dentro do pneu. Quer dizer, é o tribunal de exceção. E o STF endossa essa porcaria. E vão lá, não pode subir. A polícia não pode, que eu decido. Né? São os palhaços do Supremo, né? A gente fala assim, os palhaços mentirosos. Quer dizer, aí vem falar pra mim, pô, vão te procurar, vão quebrar teu sigilo. Eu falei, cara, por mim pode quebrar. Por mim, eu apresentaria uma PEC, eu sei que nunca passaria, de atrelar enquanto mandatário, ou o ministro do Supremo, ou qualquer, atrelar as contas ao portal da transparência. Isso aí. Seria fantástico. E aí não tem o que fazer, irmão. Ou tu vai guardar dinheiro em casa ou vai lavar, ou então tua conta vai ter que estar, de fato, ali certinho. Eu falei, meu irmão, pode quebrar meu sigilo telefone, pode quebrar tudo, cara. Não tô devendo nada pra vocês, não. Por isso que eu chamo aqui, falo na cara dele, desafio Alexandre de Moraes, Barroso, qualquer um pra discutir. Vocês pra mim não representam porcaria nenhuma, pô. A verdade é essa. Aí eles ficam assim, porra, e agora? Vão te caçar? Cara, por mim, cassação política é política, né? Força política. Mas me reelejo de novo, pô, não tem problema. Eu vou lá e tenho meus votos. É isso aí. É isso. Bom. Alan, quer comentar alguma coisa? Lembrando, né, que o nascimento dessas facções criminosas, aliás, todas essas facções são dissidentes do Comando Vermelho, né? Todas. Que na verdade é uma mescla da ideologia de esquerda, né, com o objetivo de capitalizar através do crime. Então, esses 6 meses de pandemia, imaginem vocês, 6 meses, a gente está falando de miliciano africano treinando soldado do tráfico. Olha só que coisa louca. 6 meses esses caras dentro das comunidades, sem ter a presença da polícia para coibir isso. Quando isso tudo terminar, que voltar, obviamente que esses 30 mil que foram soltos já vão estar treinados. E aí, como o Daniel falou da diferença entre a força policial e o tráfico, acho que isso não... Qual é o número, Daniel, que você falou? A diferença, né, de 56 mil para 46 mil, pô. De quanto, perdão? 56 mil soldados do tráfico, aproximadamente, 56 a 60 mil. Então, aí você agora vai incluir mais 30 mil nisso aí. Porque pode ter certeza que nesse período aí de intervenção que eu digo do STF, né, de não permitir que a polícia suba as comunidades, não tenho dúvida de que esses caras estão treinando esses 30 mil. E aí o tráfico vai ganhar mais força, mais corpo. E eu quero saber, quando terminar essa pandemia, se o STF vai lá, na mesma canetada que deu para liberar, se vai conseguir colocar todos eles de volta para dentro da prisão. Isso e lembrando que o tráfico que eles estão protegendo não são essas pessoas, não. Quem tá no tráfico não é porcaria de um moleque que tá com laminha entre o dedo do pé ganhando milhões, não. Porque tu estuda, eu estudo, qualquer um aqui estuda e não tá milionário com isso. Eles movimentam... Tu acha mesmo que um moleque que não tem a segunda série vai levantar milhões de dólares em toneladas de drogas? Exato. Não dá, pô. É claro que aqui em cima tem alguém protegendo essa porcaria. É claro que o traficante ele passa de Ferrari na frente do policial, o policial ainda fala, pô, maluco aí, deve ser um empresário pica. Pô, desculpa aí, pode tirar aí o... Só que a verdade é essa, pô, tem alguém se protegendo aqui em cima. Claro. É claro que tem o narco-estado. Toda a questão da logística é super complexo. Não faz sentido, não muito grande, cara. O moleque lá do morro não consegue fazer isso nem sonhando, irmão. Não teve um insight de inteligência e ficou genial pra movimentar. Pô, né? A gente sabe isso aí. É isso aí. Bem, a gente tá aqui chegando então no final dessa transmissão, né? Eu queria agradecer muito aqui a presença do deputado Daniel Silveira, e muito obrigado pela participação. E vou deixar já o convite aqui público, né? De fazer uma entrevista a gente para revista, explicando, para a revista Terça Livre, né? Explicando aí com detalles a questão da PEC. Isso, que aí eu posso
na verdade, transcrever toda a parte técnica. Isso, Perfeito. exatamente. Convido aí vocês que analisem a PEC, a parte técnica, vocês vão ter muita especificação ali, que explica bem. E vocês vão entender. Não se trata de mais uma capital. Não é isso. Se fosse isso, não tem sentido. Claro. Eu estou trazendo ali o aspecto técnico junto com vários acadêmicos, o professor Ramiro, né, que é um dos responsáveis aí também e outros acadêmicos são geniais e já estudam há muitos anos sobre isso, então nós estamos caminhando juntos, né? Então vocês vão entender que a PEC era totalmente profunda e é uma solução, na verdade. Tá certo, então já fica aqui, né? Então vou fazer. Convite, a gente faz Perfeito. essa entrevista depois e fala, né? Tá ótimo. Agradecer o Alan também, né? Muito obrigado, Alan, pela participação. Eu que agradeço, Max, quero deixar um grande abraço aqui do meu amigo Daniel Silveira, aproveitar para dizer para o pessoal aqui do Rio de Janeiro que nós temos quinzenalmente os nossos encontros, né, com os conservadores, e amanhã, dia 29, às 15 horas, nós estaremos reunidos. Ainda o espaço é um pouco limitado, o auditório, né, justamente por conta da pandemia aí, mas nós temos ainda algumas poucas vagas, e aí quem quiser participar do encontro com os conservadores aqui, nós estaremos amanhã às 15 horas. Para você saber e se inscrever, basta você ir lá no meu Twitter, @AlanLopesRio, e aí você deixa uma mensagem no privado e eu vou te mandar o link para você se inscrever no nosso próximo encontro aí. Um grande abraço, Max, um abraço, Daniel, e a todos que nos assistem. Bem, também queria mostrar aqui para o pessoal, né, antes da gente encerrar a transmissão, os nossos produtos, né, o Diário Terça Livre e a revista Terça Livre, né? Inclusive, agora a gente já está aqui com o compromisso do Daniel, né, uma entrevista Sobre isso. para a revista Terça Livre, e aí explicando, né, os detalhes técnicos dessa questão da PEC, né, de federalização também do Rio de Janeiro, né? Então, a edição dessa semana, né, que sai toda terça-feira, foi sobre essa questão do aborto, os bastidores de um assassinato, né? Então tá aí a edição dessa semana para as pessoas entenderem o que foi que realmente aconteceu, o que foi que realmente foi feito, né? Não ficar com aquele véu, né, da grande mídia, né, que fala que é uma questão de saúde, uma questão sanitária, uma questão... Na verdade, o que fizeram foi matar um bebê de 6 meses dentro do útero, né? E isso é que foi feito. Bizarro isso. Né? É um ato de crueldade sem sentido e sem necessidade, que inclusive colocou em risco maior a vida da mãe, a vida da menina de 10 anos. É bizarro os dois pontos, tanto a libertinagem promovida pelo próprio Estado, pelo socialismo, Exato. de permitir que um vagabundo estupre uma menina, ainda que tiveram pessoas que falaram, não, ela cedeu, ela tadinha, uma menina de Que 10 isso? anos. Não, pô. isso é loucura. Ela não tem discernimento entre certo Isso e é errado. loucura. Aí quando pegam ela, ainda matam um bebê de... Tudo é bizarro. Todo Tudo é cenário é bizarro. Pra tu ver que o socialismo é tão profundo e tão degradante que ele só oferece isso aí, ó. Ele oferece coisas daí pra pior. É isso aí. É isso. Não, porque a toda a discussão, e é o que a gente traz ali, é o seguinte, né? A gente conversou com obstetras, a gente conversou com vários médicos, eles falaram, depois de 22 semanas, é parto prematuro. É loucura demais. Ou seja, a criança E a não grande tem mídia se condição... calou, cara. Pois é, Se ela tem calou. condição de sobreviver fora do útero. Ninguém estava falando, esse caso era muito fácil de entender. É muito específico, era só Exato. falar, olha, parto prematuro, Isso. encontro, Tira, acabou, tira, não tem tira o problema bebê mais. vivo. Acabou. Por que matar o bebê antes de tirar? Esse requinte de crueldade não faz sentido nenhum. Isso não tem sentido. Simplesmente mataram o bebê para retirar um cadáver. Por que não tirou o bebê vivo? Teria sido muito mais Cara, com benéfico uma criança, para a menina, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? E você daria condições do bebê ir para a incubadora estar vivo e ser adotado por uma família. Você imagina, cara, como é que tá, né? Pois é, já havia famílias dispostas a adotar. Que há muitos casais que não conseguem ter filhos no Brasil. Assim, são milhares, centenas de milhares de casais, sabe, que estão aí inscritos em programas de adoção, né? Então, quer dizer, há um déficit de casais que quer, né, filhos. Então, não é que o problema aqui não é que não tem ninguém para cuidar, não, há muita gente disposta, tá? Cara, Então, o cara desse tem que descarregar uma arma em cima dele, sabia? Não tem jeito, irmão. Não tem jeito, velho. Você é minha não, é filha, um meu irmão. assassino, né? Cara, eu não queria nem saber. Eu ia descarregar minha arma em cima dentro da cabeça dele pra virar do avesso, velho. Não tem jeito. Cara, não tem solução. O cara desse não tem ressocialização, irmão. Não, ainda existe Não tem isso. jeito, e esse é o outro ponto. Esse Cara, é o isso outro me ponto. revolta, cara. Isso desperta os mais
primitivos instintos, cara. Não tem jeito. Esse é um outro ponto, que a Caraca, Damares, mano. inclusive, falou na live de ontem, né, do Jair, né? Ela mostrou a rede de pedofilia que existe no Brasil É gigante, cara. E- é gigante. e movimenta bilhões. É um tráfico absurdo. As pessoas não fazem ideia. Inclusive, E né, a rede social é responsável por isso em exato, muita parte, cara. exato. Em grande parte. inclusive, a gente tá falando aqui abusos de bebês, de recém-nascidos. Mas tem muito, cara. A parada é uma doença. E vem esses ministros aí querendo parabenizar, endossar que se pode, tadinho, que ser tratado. Meu irmão, esse tipo de cara, tu tem que aplicar uma bala na cabeça dele. Não tô aqui, não é apologia à violência, eu tô passando pra você a realidade. Tem que ser feito, cara. Tem que matar um filho da puta. Desculpa aí, gente. Tem que matar um cara desse quando você pega na rua. Quando pega em casa, você tem que defender a tua filha. Você não pode permitir isso, não. Né, tem uma história lá no Texas que o rapaz, o vagabundo lá se identificou como menina, tá rodando aí na rede, né? Não, ele me identificou como mulher e seguiu a menina até o banheiro. O pai também seguiu o cara até o banheiro com a menina, se identificou como fada dos dentes e arrebentou o cara na porrada. Quer dizer, é assim que funciona, mas foi lá no Texas, eu acho, cara. O cara falou, me identifiquei com fada dos dentes e arrebentou o cara na porrada. Sabe por quê? Esses caras não têm ressocialização, gente. Eu tô falando, não tem. Você pode pegar o estuprador, que é quanto mais. Pedófilo não tem nem ideia. O primeiro crime que ele cometeu contra uma criança não tem ideia, porque ele é doente de fato, ele tem Sim, psicopatia, sim. mas ele é criminoso também. Você não vai internar ele, você vai prender, na pior das hipóteses, na melhor você vai matar, pô. É isso que você tem que fazer, pô. Se é minha filha, eu falo aqui, ó, eu descarrego a minha arma em cima, não quero nem saber se eu vou ser preso, irmão, não tem mais nada a perder. Não é dinheiro, é a minha filha, pô. Perdi minha filha, perdi tudo, pô. Não tem sentido. É isso aí. Bem, Pô, eu fico puto com isso aí, cara. e além dessa notícia, né? Além dessa matéria, né? Põe lá na edição da revista dessa semana, tá? Pra gente mostrar pras pessoas. Além da matéria do aborto, né? Nós estamos também aí com vários artigos muito bons, tá? De qualidade, né? A gente também tá falando sobre a situação da Argentina, a gente tá falando aí do plano do Maia e do Alcolumbre para se perpetuarem no poder, na presidência, Perigo. né, da Câmara e do Senado, né? O Tata aqui falando um perigo, né? Inclusive, perigo. a Advocacia Geral do Senado, né, a Secretaria da Mesa do Senado, já veio com um pedido pro STF falando para que sim, que possa Não haver pode, cara, a não- reeleição. Não pode juridicamente, pô. Ô, Columbre, acorda, porra. Você e Maia assumiu um mandato tampão. Cabia a reeleição porque ele não foi eleito, tá? Ele não foi eleito, então ele não pode se reeleger, porque já teve a eleição dele nesse semestre. O Alcolumbre se pauta em 8 anos de mandato diferente de 4 deputados. Só que o Senado ele se renova a cada 4 anos. Juridicamente é muito simples de entender. Se tem uma renovação a cada 4 anos, significa que aqui nesses 4 anos já tem alguns senadores saindo. E se esse senador que está saindo tem a probabilidade de ser eleito presidente? Ele não vai concorrer porque o Alcolumbre está se reelegendo? Isso não é constitucional, pô. Pô, Alcolumbre, tu é amador, eu sei que tu é amador, Alcolumbre, mas, pô, nesse sentido não, né? Tá querendo dar atestado de otário pra qualquer brasileiro ou qualquer jurista de porta de cadeia, pô. Pelo amor de Deus, pô. Não pode, cara. Pô, não sei como é que o STF ainda aplaude essa porcaria. Pois é. Pô, meu, tem hora que o Brasil parece que não tem jeito mais, cara. Pois é. E então a gente fez uma matéria aqui explicando qual vai ser o modo que isso vai acontecer, né? A gente também tem um artigo do Ítalo Lorenzon, né? Um dos fundadores do Terça Livre, tá? Em que ele faz aí praticamente uma aula, tá? Uma aula de ciência política. Esse artigo aí, que foi mostrado agora antes, né? Pode voltar ali no anterior. Olha o Stalin. O artigo As Grandes Mentiras... Não, o Origem do Poder do Centrão, né? Esse também é muito interessante do Alberto Alves. Mas o artigo do Paulo Moura, tá? O artigo do Paulo Moura, A Origem do Poder do Centrão, que foi mostrado ali um pouquinho antes do artigo do Ítalo Lorenzon, ele é uma aula de ciência política, entendeu? Uma aula de ciência política, uma verdadeira aula para que vocês entendam aí um pouco sobre como que são os regimes democráticos, o que é um regime autoritário, o que é um regime ditatorial. Ele dá, inclusive, as características de cada regime. Como é que você reconhece que há uma democracia verdadeira? Tá aí, ó, A Origem do Poder do Centrão. Tá, excelente artigo, ele é grande, mas é uma qualidade assim, é um curso de ciência política, tá?
Então, pode voltar aqui em mim, né? Então, assim, assine revista tercalivre.com.br, né? Você entra no site revistatercalivre.com.br, você assina para ter acesso, né, a toda... Você vai ter acesso, olha só, é R$ 9,90, hein? Você tem acesso a todo o acervo da revista Terça Livre, desde a primeira, né? Já estamos no segundo ano, pois é. Muito barato, conhecimento muito barato. E você tem 4 edições mensais online que você vai tendo acesso aí toda terça-feira às 10 da manhã. Né? Então, é aquilo, você nos ajuda, mas se ajuda também. Não, né? e vale a pena fazer esse ponto aqui para a revista pelo seguinte, pessoal. É parar de se pautar em 290 caracteres, e se pautar, artigo é grande, mas é o que... Uma hora você vai no banheiro, não vai? Você senta, abre aquela revista, você vai demorar pelo menos 10 minutos, você vai aprender tanto enquanto não faz nada. É isso, né? Aí. Então, não custa nada, pô. R$ 9,90, muito barato. Isso aí. Perfeito. E também temos o diário, né? O Diário Terça Livre, que... O que é o Diário Terça Livre? O Diário Terça Livre, ele é um resumo sistemático de todas as nossas transmissões, tá? De todos os boletins da manhã, boletim da noite e radar da mídia, né? Então, olha lá, esse é o diário, né? Você recebe um PDF todos os dias, tá? E nesse PDF, pode baixar um pouquinho para o pessoal ver, você vai estar ali separado em tópicos todos os assuntos que foram comentados no boletim da manhã e no boletim da noite, né? Pode descer. Então aí, ó, tá vendo? Tem os tópicos, você clica ali, né? Ó, quero ler essa notícia, pronto. Tá ali um resumo da notícia e uma parte da transcrição dos nossos principais comentários. E além disso, você vai estar o link, tá? Do trecho da transmissão em que nós comentamos, tá vendo ali, ó, no Saiba Mais? Não precisa clicar não, mas ali você clica, você vai direto pro trecho em que nós comentamos aquela notícia. Então, né, pode voltar aqui para mim, né? Então, se você, por exemplo, não tem o tempo, são 2 horas de live, né? São 2 horas de transmissão pela manhã, 2 horas de transmissão à noite, eu sei que muita gente não tem tempo, então você assina o diário, que ali você vai ter um resumo, né? Em poucos minutos você consegue ter acesso a tudo que foi falado no boletins do dia anterior, e você ainda pode ver só o comentário, né, sobre o assunto que mais te interessa. Então é uma excelente oportunidade para quem não tem tempo de assistir a live inteira e quer estar informado, e até para apresentar o Terça Livre para outras pessoas. Muita gente, Daniel, sabe que dos nossos seguidores falaram que eles estão imprimindo o diário, né, e colocando em consultórios, em locais públicos, né, para as pessoas terem acesso. Isso é importante demais, cara. Porque quem detém o conhecimento não é escravo de ninguém. A grande mídia ela não é mais parâmetro para ninguém, cara. O Terça Livre e as mídias alternativas fazem um trabalho que é sensacional. Quando as pessoas entenderem isso, vão parar de ser aqueles zumbis, né, que são teleguiados pela grande mídia. Pois é. Então, isso é muito importante. Sim. Então o que acontece? Assina, né, o diário tercalivre.com.br para você ter acesso a esse material, né? Então, por que a gente para esse momento para falar de produtos, pessoal? Porque é assim que a gente se financia. É assim. Não recebe dinheiro do governo, a gente não recebe dinheiro de empresário, tá? Por quê? Porque a gente não quer. Isso garante a nossa independência. Exatamente. Tá? É por isso que a gente pode aqui e falar de quem a gente quiser, falar aquilo que a gente vê que é a verdade, que é de interesse do povo. Perfeito. Bem, hoje à tarde a gente vai ter uma entrevista especialíssima. Ontem a gente já colocou uma aqui do general Marco Felício, que foi o último comandante do Jair Bolsonaro e que esteve presente no momento da facada, né, que ele recebeu do Adélio Bispo, e esteve lá ajudando a socorrer o Bolsonaro. Tá lá no nosso canal, se você não perdeu, entra no nosso canal, olha lá nos vídeos. Ontem às 16 horas estreou essa entrevista do general Marco Felício, e hoje vai entrar, né, a entrevista do Cabo Tristão às 17 horas, né? 17 horas vai ter a estreia da entrevista do Cabo Tristão. Quem é o Cabo Tristão? Ele foi um dos que estavam presentes no momento em que o Adélio Bispo foi preso. Tá? Então ele é uma testemunha que ele vai contar pra gente aí, ele dá informações novas, Daniel. Do caso Adélio. Do caso Adélio, tá? Informações que até agora não tinham saído. É uma entrevista exclusiva nossa, vai sair hoje a estreia, às 17 horas. A gente tem um pequeno teaser aqui para vocês terem uma ideia de como que vai ser essa entrevista. Vamos assistir rapidinho? Um que salvou a vida do Bolsonaro, eu digo isso, foi o soldado que colocou o braço na frente
da facada. A meu ver, eu já não tinha mais esperança contra a vida dele. Teve uma prisão, um jovem de mais ou menos uns 21, 22 anos. O delegado correu atrás dele, colocou ele, falou: você tá preso, Falando assim, ele tava junto com a Adélio. Então, olha essa informação aqui, Daniel. Esse caso O Adélio Adélio não foi preso sozinho. Não foi preso sozinho. Esse caso Adélio ele ainda vai desdobrar e vai chegar a tantas pessoas poderosas, porque é muito simples. Você contratar um aparato imenso para assassinar então o deputado, hoje presidente Jair Bolsonaro, seria muito mais óbvio colocar na conta de um lunático. É só um lunático. Quer dizer, a investigação se limita, né? Por exemplo, pode ser o Alexandre de Moraes, o mandante. Claro que isso aqui é só uma conjectura. Calma aí, caçulinha, calma aí. Vai querer me processar não, porra. Vamos trabalhar. O que acontece? Se fosse ele ia botar o quê? Um sniper? Né? Contratar uma coisa complexa? Não, bota lá um lunático. Se fosse, por exemplo, eu, o mandante, né? Claro que eu ia querer uma coisa muito óbvia, muito simples. E isso vai desdobrar ainda em pessoas poderosas. Tem muitas pessoas poderosas envolvidas. Tinha muito interesse em destruir Jair Bolsonaro. Assim como foi com o Eduardo Campos. Também que respeito a figura dele, mas foi assassinado também. Tá? Então, quer dizer, tu vê aí o próprio ministro do STF também, né? Lembra dele? Isso, Teório Zavascki. Quando ele foi assassinado, né, todo mundo falava, não, ele ia ali começar a delatar de fato os nomes. Então, esse sistema é pesado e maldito. Contra o Jair Bolsonaro, eles vão continuar. E o presidente tem que se cuidar mais, cara, porque ele tá saindo muito em multidões. Nem todo mundo que tá ali ama o presidente. Tem sempre um vagabundo para tentar alguma coisa e tem sempre um vagabundo aqui em cima querendo mandar contra a vida dele, né? Exatamente. Vai desdobrar, eu sei. Pois é, então, olha, essa entrevista aí do Cabo Tristão vale muito a pena, tá? Hoje às 17 horas ela estreia. 16 horas estreia aqui no canal, tá? Então, hoje, às 16 horas, a gente vai ter o premiere, né? A estreia da entrevista do Cabo Tristão. Ele está trazendo novas informações, né? É importante vocês entenderem o seguinte. Estão dizendo o seguinte: Adélio agiu sozinho, lobo solitário. Não. A gente tem uma testemunha que está dizendo que o Adélio não foi preso sozinho, tá? Houve ao menos uma segunda pessoa presa junto com o Adélio. Sim. Tá? Então, isso aqui é uma informação bombástica. Isso valiosa. aqui é para detonar o que está sendo dito até agora. Tá? Então, assista a entrevista e o Ricardo Overan, que é o nosso jornalista que está aí fazendo o trabalho em relação ao caso Adélio. Tá? Ele está desdobrando novas informações, ele está revelando outras coisas que ainda vão sair, né? Algumas eu já sei, mas não posso falar, né? Então vai como é que eu posso dizer? Vai balançar as estruturas de muita gente, tá? Então fiquem atentos no Terça Livre, a gente vai soltar essas informações. É claro que a gente tem que compilar, né? A gente teve acesso a boletins de ocorrência, né? O Roveran tá aqui, né? Ele falou que teve acesso ao boletim de ocorrência dessa segunda pessoa presa, não é isso, Roveran? Né? Ele teve acesso ao boletim de ocorrência da pessoa que foi presa com o Adélio, né? Posso soltar uma outra informaçãozinha? O Roveran parece que ele já está sabendo de uma terceira pessoa, né? Uma terceira pessoa também que poderia ter sido presa também naquele momento ali, né? Então a gente vai ainda soltar essas informações. Vocês vão saber quem são essas pessoas, o que está escrito no boletim de ocorrência, né? Então fiquem atentos. No Terça Livre, Ricardo Vera está fazendo um excelente trabalho aí de uma investigação pormenorizada sobre o caso Adélio Bispo, tá bom? Então hoje não percam aí às 16 horas estreia essa entrevista com o Cabo Tristão no nosso canal. Então, vou agradecer de novo a presença do Daniel Silveira e do Alan Lopes. Muito obrigado aqui por estar aqui. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Alan. Valeu, irmão. Um abraço, Daniel, um abraço a todos aí. Um grande abraço. Pessoal, então a gente vai terminar aqui esse boletim da manhã e hoje à noite nós voltamos às 20 horas com o boletim da noite. Fiquem com Deus. Até mais tarde.